Vamos ter oportunidade agora de ouvir pela liderança do PSD, o nosso deputado Irajá Abreu, do estado vizinho de vocês, nosso estado de Tocantins. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, especialmente os amigos que nos acompanham pela TV, pela Rádio Câmara, pelo estado do Tocantins. É público que no ano passado, no processo então de cassação da presidente Dilma Rousseff, eu me mantive firme até o fim por uma questão de coerência, contrário ao processo do impeachment da então ex-presidente Dilma. Quando então, naquele momento, foi alçada à presidência da República o então vice-presidente Michel Temer, mesmo contrário às minhas convicções e inclusive à minha posição desfavorável ao processo do impeachment, eu confesso que eu torcia para que o então novo presidente Michel Temer pudesse ir até o fim do seu mandato e que pudesse fazer principalmente um bom governo. Tanto é prova disso que o meu comportamento aqui na Câmara dos Deputados, principalmente nas votações mais importantes que tivemos, em boa parte delas eu fui amplamente favorável e votei favorável a esses projetos, como a PEC do teto dos gastos, como a lei da terceirização, como a modernização e a reforma trabalhista, entre outras propostas que foram apresentadas nessa casa e que eu apoiei incondicionalmente por compreender a importância e a grandeza que elas representam ao nosso país. No entanto, quando então se formou o novo governo, sob a condução e a liderança do presidente Michel Temer, o que nós todos brasileiros começamos a presenciar é que se formava aqui não um grupo político, não um grupo para que pudesse fazer aquela gestão pública que se propunha fazer quando foram alçados à presidência da República. Mas o que eu presenciei junto com a maioria dos brasileiros é que se formou aqui sim uma quadrilha que estava iniciando a liderança de um país que é o nosso país, o Brasil. Essa turma conhecida por todos já brasileiros, amplamente divulgada na imprensa nacional, a turma ou que foi presa ou a turma que usa a tornozeleira. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, o ex-deputado Lúcio Funaro, Roberto Rocha Loures e também o operador principal do esquema do PMDB, o doleiro Lúcio Funaro. Quando isso aconteceu e toda a opinião pública tomou conhecimento desse grande esquema de corrupção que se formava em torno do governo Michel Temer, a Procuradoria-Geral da República, amparada pela Polícia Federal, apresentou provas consistentes, provas cabais de corrupção passiva contra o então presidente em exercício Michel Temer. A Polícia Federal apresentou gravações, provas testemunhais, áudio, vídeo e então a conhecida gravação do empresário Wesley Batista, aonde o presidente da República, se não foi conivente, pelo menos foi omisso ao fato do empresário Wesley Batista querer silenciar o então preso e ex-deputado Eduardo Cunha. O mesmo presidente que nesse áudio também foi favorável ao apontamento do seu representante, do seu preposto, para então receber aquela mala que foi então filmada e gravada pela Polícia Federal dos R$500 mil. E assim muitas provas fartas vieram ao conhecimento público do país e do nosso parlamento. Iniciou-se naquele momento uma segunda fase do governo Michel Temer, a fase do improviso, a fase da gestão da sobrevivência, ou, como nós estamos acostumados aqui, o toma lá da cá, a troca de emendas por votos, por apoio parlamentar, a troca de cargos para que a base do governo pudesse estar solidificada. E eu confesso, presidente, que eu não tenho absolutamente nada contra as emendas parlamentares. Elas são extremamente importantes e necessárias aos municípios de todo o Brasil. Mas você usar o instrumento da emenda como moeda de troca para poder encobrir ilícito, desvio de dinheiro público, nós não podemos admitir e aceitar que isso seja uma prática comum.
Tivemos, então, a votação da primeira denúncia aqui no Congresso Nacional, uma votação histórica. E naquela ocasião, eu ouvia por centenas de parlamentares que diziam: mas o povo não veio às ruas para criticar o governo Temer e as provas tão contundentes e consistentes que a Polícia Federal apresentou. Mas as pessoas, senhor presidente, não iam às ruas porque estavam indignadas, estarrecidas. Não tinha motivação para ir às ruas protestar contra fulano ou a favor de ciclano, como se todos fizessem parte de uma mesma vala ou estivessem sendo medidos pela mesma régua da corrupção, como muitos querem criminalizar a política brasileira. Outros alegavam que o presidente Temer faria um mandato curto, que seria um governo transitório, com pouco tempo de mandato, como se isso fosse justificativa para encobrir crimes. E nós sabemos que nós não podemos, por menor que seja o prazo de um mandato de um presidente da República. Tivemos um resultado histórico. 263 deputados federais, naquela ocasião, reprovaram a continuidade das investigações contra o presidente Michel Temer, tirando a oportunidade do Supremo Tribunal Federal de poder avaliar a licitude dessas provas e poder condená-lo ou inocentá-lo contra provas tão fartas como a Polícia Federal apresentou e o Procurador-Geral da República. Eu, naquela ocasião, senhor presidente, votei sim pelo prosseguimento das investigações, porque entendo que nem mesmo o presidente da República está acima da lei, muito menos nós parlamentares, como também nenhum cidadão comum brasileiro. Por que o presidente não pode ser investigado? Quer dizer que eu, a maioria dos deputados e senadores, qualquer cidadão comum pode ser investigado, mas o presidente da República não pode, diante de tantas provas ricas e fartas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República nessa primeira denúncia. Nós tiramos a oportunidade do Supremo Tribunal Federal de apurar essas provas naquela primeira denúncia. A população, senhor presidente, ficou impaciente e estarrecida diante do placar que nós tivemos aqui no Congresso Nacional, que pese o respeito que eu tenho pela opinião dos meus colegas deputados federais, mas a maior parte deles foram implacavelmente criticados nas redes sociais, na mídia, na opinião pública, e todos, eu tenho certeza, que vão refletir sobre as suas posições daqui para frente, depois dessa primeira denúncia que nós tivemos oferecida pela PGR. Agora, senhor presidente, nós temos a segunda denúncia apresentada pela PGR, que indicia 8 pessoas, entre elas, novamente, o presidente Michel Temer, como também 2 ministros do seu governo, o senhor Eliseu Padilha e também o ministro Moreira Franco, por 2 crimes: por obstrução à justiça, porque há provas de que o presidente da República, junto com a sua quadrilha, tentou silenciar o então doleiro e operador do PMDB, o então Lúcio Funaro, como também tentou silenciar Eduardo Cunha, já preso, numa possível delação que pudesse colocar em xeque, em dúvida, a inocência do presidente da República. Existe também a condenação por organização criminosa. E nós tivemos, mais recentemente, trazida à tona por toda a imprensa nacional, dentro de um apartamento que foi emprestado ao então ex-ministro Eliseu, ao então ministro Gedel, a quantia de mais de 51 milhões de reais em espécie que foram presos pela Polícia Federal e que consolida ainda mais essa segunda denúncia e o objeto de organização criminosa que está sendo denunciado então o presidente Michel Temer. Nós vamos ter agora, senhor presidente, para concluir as minhas palavras, uma outra oportunidade de poder autorizar ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa avaliar essas provas tão consistentes. Nós precisamos, deputados federais, termos a responsabilidade de poder avaliar essa segunda denúncia e nos comportarmos como parlamentares, não como juízes, porque nós não somos juízes para poder julgar se essas provas elas são verídicas ou não são verídicas, que o senhor presidente é inocente ou se ele é o culpado. Nós temos o dever de autorizar o Supremo que possa cumprir o seu papel. Não devemos deixar, senhor presidente, que as vozes ensurdecedoras que pairam, que ecoam sobre os corredores do Congresso Nacional, possam se sobressair
sobre as vozes silenciosas do povo brasileiro, do interior dos estados brasileiros, de todo o Brasil, de norte a sul do país. Nem que a gente precise fazer com que 10 presidentes da República caiam, mas nós vamos precisar imputar esse fardo ao Brasil para virar essa página e fazermos uma faxina na política brasileira. É um mal necessário, mas nós vamos precisar passar por esse momento, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria de pedir que fosse veiculada a voz do Brasil. Assim será feito, a pedido do deputado Irajá, o seu pronunciamento.